Informação aqui na Estação 104. Nós estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT, Jânio Mendes. Bom dia, Jânio. Bom dia, Iva. Bom dia, família 104. É um prazer estar aqui mais uma vez, prestando aí os esclarecimentos necessários à população de toda a região dos Lagos. Eu falava aí no bloco anterior sobre a convenção. Acontece amanhã, né? Amanhã, a partir das 18 horas, no ginásio da Associação Atlética Cabofriense. Quero convidar aí a população de Cabo Frio, os amigos do PDT, de toda a região dos Lagos, para que estejamos lá numa grande festa. Já está confirmada a presença do senador Lindbergh, do PT, Partido dos Trabalhadores, um dos partidos que vai estar com a gente nesta coligação ampliada. Vários deputados estaduais já confirmaram presença e vai ser uma alegria muito grande receber amigos para essa grande festa, né? Militantes de partidos como o Partido Verde, o PMDB, o PSB, o PPS, o PMN, o PSDC, o PPL, o PTdoB, enfim, PSL, todos os partidos que estão integrando com a gente essa grande base, desse grande arco de aliança que já está se consolidando nos processos de convenção, né, ocorridos aí durante esse mês de julho e que vai estar sendo apresentado aí finalmente à população de Cabo Frio ao final, quando a última convenção se realizar no dia 30 de junho. Então, para mim, esse convite para amanhã às 18 horas na Associação Atlética Cabofriense, lá no ginásio, para essa grande festa da democracia, é um convite especial que eu faço aos meus amigos, aos militantes do PDT e a todas as pessoas que estão aí com a gente trabalhando na construção. Venha ver e ouvir o senador Lindbergh, venha ver e ouvir as propostas do PDT para a cidade de Cabo Frio. Só traduzindo isso para os nossos ouvintes, o que é de fato uma convenção? Uma convenção é onde o partido toma a decisão do caminho político que vai ter na eleição. Ele decide a candidatura a prefeito, que é a candidatura majoritária, né? Candidaturas a vereador, e delega à executiva, a sua direção, para construir a aliança e as coligações necessárias para garantir a eleição proporcional e majoritária. E aí isso é feito na hora ou já é tudo, de certa forma, pré-agendado? Toda a construção política é de forma pré-agendada, né? E na hora há a votação, a assinatura, a presença. Nesse caso, a aclamação do seu nome. Neste caso, a aclamação do nome. Quantos vereadores vai ter o PDT? Quantos candidatos a vereador? A coligação do PDT vai ter 34 candidatos a vereador, sendo 23 homens e 11 mulheres, como determina a lei, né? É o número máximo que a legislação permite que as coligações tenham no município de Cabo Frio, que é o número de vereadores, 17, mais 100%, 34, com a reserva legal de, no mínimo, 30% de vagas para mulheres. Então, são 34 pré-candidatos a vereador aí, já são apresentados amanhã? O objetivo é que já sejam apresentados amanhã, os candidatos que passarem na convenção, tem que ser apresentado amanhã. A convenção do PDT é amanhã. Quantos partidos estão aliados em torno da sua pré-candidatura? Hoje nós temos, numa aliança inicial, nós tínhamos o PT, PV, PSDC, PMN, PHS e PPL. Com a parceria estruturada a partir da decisão do governador Sérgio Cabral com o prefeito Marquinhos Mendes, vem o PMDB, o PSB, o PPS, o PTdoB, o PSL e alguns outros partidos que a gente está no processo de conversação para que possa, integrantes da base do governo, para que até o dia 30 possam estar tomando a decisão de vir. Esses partidos a gente já conversou com as executivas, já conversou com os pré-candidatos a vereador, já estão definidos e integrados a essa grande aliança que está se formando. Faltando aí
alguns outros partidos, que nós temos buscado o diálogo para construir, né, uma grande aliança em favor da cidade de Cabo Frio. Que alguns só vão concluir mesmo o processo no dia 30, estão deixando para o dia 30 exatamente para ganhar um pouco mais de tempo, seria isso? Não, é o calendário das convenções, né? Não, mas até o dia 30. Até o dia 30 você permite que haja aí as composições políticas necessárias. O nome do vice, como é que está sendo cogitado? O nome do vice, nós temos o Partido dos Trabalhadores, que na aliança inicial formada tem a primazia da discussão, da indicação da vice. Hoje nós estamos sentados à mesa política com o prefeito Marquinhos Mendes. Da vice quer dizer o quê? Para uma discussão, mulher? Não, para a discussão do processo da indicação, da composição da vice-prefeitura. E quais são os nomes hoje que estão sendo jogados nesse cenário aí? Não se discute nomes, não se discute nomes, discute-se um perfil, a composição política, alguém que possa estar agregando politicamente, consolidando essa aliança que se forma, alguém que fale a setores da sociedade, a fim de consolidar a campanha majoritária. A gente discute em torno de um perfil, tá? O nome, ele surge naturalmente no cenário político diante do perfil traçado. O que agrega de fato um bom nome nessa escolha para vice numa chapa para prefeito? A virtude de um bom nome numa chapa para prefeito, primeira, é não tirar votos, né? Segunda, é representar, que eu considero esta segunda, que os analistas políticos colocam como segunda, mas eu considero ela fundamental, representar a consolidação das forças que se formam em torno de uma aliança, né? E falar à sociedade, né? Falar à sociedade na sua representação, né? Você tem uma sociedade, ela é composta de pessoas que se dividem em grupos, em setores, né? E existem aqueles setores mais representativos, que aglutinam o maior número de pessoas formadoras de opinião. Então, o vice, ele tem que ter essa capilaridade de reunindo qualquer um desses fatores, ele é a pessoa ideal a compor essa chapa. Agora, esse vice, ele continua sendo uma figura apenas de composição ou ele pode realmente prestar bons serviços ao município quando eleito? Ele pode, deve e terá. A figura do vice é fundamental no processo eleitoral. Ela não é apenas uma figura decorativa. Ela ajuda a decidir a eleição, ela assume as mesmas responsabilidades e tem as mesmas responsabilidades de governo. Ela assina o mesmo programa de governo. Então, é fundamental que o vice tenha essa visão e, fundamentalmente, que o chefe do executivo, que o governante, ele tenha essa visão, não só com o vice, mas com todos aqueles que se reúnem em torno de uma campanha eleitoral, com aqueles que vão às ruas, que se elegem vereador e que, mesmo não se elegendo, contribuem para a eleição, para a formação de uma base eleitoral, porque, Iva, ninguém ganha uma eleição sozinho, né? Uma eleição é um processo onde o candidato, ele é uma peça de uma engrenagem. Tá, ninguém ganha a eleição sozinho, mas quem assina e quem é dono da caneta é o prefeito, depois de eleito, certo? Não existe a figura, a democracia é isso, não existe a figura do prefeito dono do poder, ditador, né? Todas as vezes que qualquer governante tende a este comportamento, ele é dado ao fracasso, né? As sociedades modernas repudiam as ditaduras. Então, o prefeito é um mediador do desenvolvimento, mediador da transformação social e exerce um papel de liderança. Exerce um papel de liderança. Liderança de um grupo que se reúne em torno de um objetivo comum, em torno de um ideal, em torno de um programa de governo.
Essa deve ser a visão do líder, né? Assim ele vai estar preparado para liderar. Se ele se propõe a ser o dono do poder, o ditador, ele tende ao fracasso. Na sociedade moderna não há mais espaço para este tipo de comportamento. Você está se referindo especificamente a alguém? Ou falando de forma generalizada? Eu falo de forma generalizada. E se a carapuça couber em alguém, que seja bem servida. Então o vice em sua chapa sai do PT? Não estou dizendo que o vice em minha chapa sai do PT. Estou dizendo que há uma coligação, uma aliança. Porque até agora você não citou nome. Você está dizendo só que isso nomes. Passa por partido. Eu não vou citar nomes porque é uma discussão política. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tem a primazia, a preferência da indicação da vice. Surge um fato novo no processo eleitoral em Cabo Frio, com a adesão do governador Sérgio Cabral e dos grupos ligados ao governador Sérgio Cabral, liderados pelo prefeito Marquinhos Mendes, a nossa candidatura. Necessariamente, de forma madura e responsável, nós, PDT e PT, estamos sentados à mesa e discutindo essa nova correlação de forças políticas que se aglutina, a fim de que todos os que vêm sejam bem recebidos e se sintam contemplados no processo eleitoral. O vice pode sair do PT, mas a partir dessa discussão ampliada com todos os setores que hoje integram. É legítimo que quem vem para somar, que quem vem para contribuir, participe da discussão. Não só da composição da chapa majoritária com a vice, do programa do governo, que traga as suas ideias, que traga a sua contribuição para o processo eleitoral. Bom, está na hora de ir para o intervalo comercial. Já deixa aqui a pergunta do Oswaldo Carlos. Ele quer saber, ele telefonou, se há negociação em dinheiro para ter um vice. Como é que funciona esse sistema? E também ele pergunta sobre a possibilidade de Silas ser seu vice ou não. Silas Bento, presidente da Câmara, hoje atualmente de Cabo Frio. Eu volto já. 9h41. Estação Notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Estação 104. Estação. Câmbio é na... Pode falar. Vamos a Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, onde está a nossa repórter Natália Pereira. Com você, Natália. Ok, Iva, estou aqui em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio, na Rua das Pacas, com a Dona Maria, que mora aqui há 10 anos. Dona Maria, o que está precisando de melhoria aqui na Rua das Pacas? Estão precisando urgente do asfalto. Por quê? Porque a dificuldade é muito grande para as pessoas. Tá horrível. Quando chove, não tem nem como as pessoas passar. Quebra carro, nem de bicicleta, e até a pé é difícil, e é longe. Então, a gente precisa urgente que as pessoas que têm poder público se interessem, porque aqui já mora muita gente, a população está aumentando muito, e a gente está precisando urgente da iluminação também, da Rua das Pacas, que está horrível, tudo escuro. A pessoa tem um ônibus que anda da Salineira, mas só até 6 horas. Aí passa de 6 horas, está muito escuro, tem estudante, pessoas que chegam do trabalho mais tarde, muita gente estuda à noite, faz faculdade e não tem transporte para entrar, é uma dificuldade imensa. Então, muitos vêm a pé correndo risco por causa do escuro e a rua ruim também. E quer dizer, tá difícil demais. E então, as pessoas até desanimam. Muitos ficam dizendo que não vai tirar título, porque os prefeitos, vereador, ninguém faz nada. Então, é do interesse deles, eu acho, eles veem isso e fazer algum benefício para as pessoas, para a população se interessar mais e, quer dizer, todo mundo precisa de colaborar, eu acho, né? Muito obrigada, Natália Pereira, para a Estação Notícias. Eu quero registrar aqui mais uma reclamação. A Michele Romão passou um e-mail para o nosso Estação Notícias dizendo que é moradora de Tamoios e gostaria que o programa ajudasse a resolver um problema que surgiu no poliesportivo. Diz que as crianças estão sem os equipamentos adequados e principalmente sem funcionários para fazer a limpeza dos banheiros e da quadra esportiva. Está muito suja. Bom, nós não podemos resolver o problema, né, Michele? Mas a gente pode dar ênfase e solicitar, através do programa, que a prefeitura dê aí uma solução. E ela pede aqui que diz que os pais já reclamaram, não aconteceu nada até agora e que o pessoal se sensibilize, que a criançada lá está esperando por isso. Afinal de contas, ela é mãe de alunos, os filhos adoram aquele lugar e está pedindo socorro. Jornalismo 104.
Estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT, Jânio Mendes. Você falou aí agora há pouco sobre como está sendo a escolha do vice, e isso citou a participação do Oswaldo Carlos, que quer saber se há negociação em dinheiro para ter um vice. E como é que funciona isso? Porque o que se ouve falar nos bastidores é que Silas Bento estaria sendo muito disputado para ser vice. Olha, Oswaldo, eu posso garantir a você uma coisa. Eu já ouvi falar também essa história. Dizem que tem empresário até que já pagou pela vice de algum candidato a prefeito em Cabo Frio. Posso garantir a você que não é a nossa vice, a vice do PDT. A vice do PDT é objeto de discussão política, de participação efetiva de todos os membros que integram a nossa coligação, a nossa aliança. Como já disse aqui, em razão das novas forças que se formam, que se aliam ao projeto, ao nosso projeto, há uma rodada de discussão com o Partido dos Trabalhadores e o PDT sentados à mesa para discutir a melhor composição para ganhar a eleição. E vai ser feita a melhor composição para ganhar a eleição, em composição no campo político, no campo das ideias, no campo da articulação para falar à sociedade em todos os seus setores, em todos os seus segmentos. Pode ficar seguro e tranquilo com relação a isso. Diz respeito ao vereador Silas Bento, pessoa por quem tenho respeito, família por quem tenho respeito, carinho e admiração, de fato, nós tivemos conversas política com Silas Bento. Nós temos uma dificuldade que transcende a nossa vontade, ao nosso desejo político pessoal, que são as dificuldades partidárias. O Partido dos Trabalhadores, PT, tem uma resolução nacional que impede coligação na majoritária com partidos, né? PSDB, Democratas e PPS. Admite que esses partidos estejam no arco da aliança. E aqui, sendo muito sincero, muito transparente, né? Em razão deste impedimento, eu vejo nisso, nada impede que conversas políticas ocorram, sejam feitas, mas eu vejo nisso um impedimento prático para que o Silas Bento venha compor a nossa chapa como vice-prefeito. Oswaldo, é um impedimento real, né, que eu não posso ignorar a sua existência. O PT tem as suas razões para ter isso em seu estatuto, como o PSDB. Mas isso é nacional ou é estadual? É estadual, é nacional, com validade para todo o território nacional. Da mesma maneira que o PSDB respondeu a isso também com uma resolução criando impedimento a essa coligação majoritária com o Partido dos Trabalhadores, tá? Então, essa é uma discussão política que transcende ao nosso limite, né, de articulação. Mas quero conversar com o Silas, quero, se possível, ter o Silas ao nosso lado. Eu não tenho dúvidas que Silas contribui para a cidade de Cabo Frio, com seu segmento, com suas ideias, com suas ações. O que eu vou dizer aqui, até porque você responde pelo PDT de Cabo Frio, mas o PT, me desculpem aí os petistas, hoje está vivendo uma situação inusitada no Brasil, né? Quer dizer, hoje, lulismo e malufismo está se vendo aí. Ô Iva, permita-me aqui fazer uma defesa do Partido dos Trabalhadores, né? O PP hoje é um partido, não é hoje, desde o governo Lula, o PP, Partido do Maluf, faz parte da base aliada, né? Eu vejo que o movimento que o presidente Lula fez, um movimento de articulação com os setores, com os segmentos mais à direita, a fim de ter essa aproximação política, foi um movimento que ele fez lá atrás, quando buscou para vice, né, o ex-vice-presidente José Alencar,
que representava o pensamento empresarial, que via em Lula um fantasma, alguém que, uma vez presidente, ia levar o país à bancarrota, ia levar o país à falência, com o estigma do preconceito de ser nordestino. Muita gente dizia que não tinha o letramento, a academia, o diploma necessário para ser presidente da República, e Lula foi o maior presidente da história deste país, fazendo essa movimentação, essa articulação política, esta parceria com o segmento produtivo e empresarial, e que trouxe à época para a base da aliança o PP do Maluf. Então não é uma novidade de hoje, é uma construção política que veio no processo, né? Então não há aí nenhuma incoerência do Lula, há apenas uma transparência de dizer à sociedade: o Maluf está ao lado do governo federal, como está ao lado da candidatura do Haddad lá à Prefeitura de São Paulo. É um processo político de construção. Nós já vencemos a fase da ditadura militar, nós precisamos da democracia, aprender a conviver com as diferenças e fazer as alianças, construir as alianças políticas. Jane, uma coisa é conviver com diferenças, construir as alianças políticas para executar um projeto, um programa de governo. Lula não está afiançando e dizendo que Maluf é santo. Não está apagando os erros do Maluf. Está fazendo uma aliança com o PP para ganhar a Prefeitura de São Paulo e implementar o jeito PT de governar na cidade de São Paulo. O PDT hoje em Cabo Frio se define como o quê? Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro... O PDT é um partido trabalhista, fiel aos princípios da sua fundação, que é a Carta de Lisboa. É um partido socialista, um partido de esquerda, que vai executar e executa no exercício do governo as práticas e princípios da sua fundação. É um partido socialista, é um partido de esquerda. Você não fica constrangido diante dessa nova composição política que passou pelo governador e o grupo de Marquinhos Mendes em Cabo Frio? Sem constrangimento algum. Eu tenho consciência que eu não vou a lugar nenhum se não tiver aberto a parceria. E tenho plena consciência de que o processo democrático, a sua essência é a participação de todos os setores. Eu digo, ainda ontem eu disse numa reunião com um grupo de amigos, a convite do prefeito Marquinhos, eu disse o seguinte: eu tenho plena consciência que o jogo democrático me faz ser representante dos meus até a hora que a urna fecha. A partir do momento que encerrou a votação, o eleito é representante de todos na sociedade. Então não tem essa história, né? Eu vou governar com os meus, vou governar com o meu grupo político que vai para a rua, que vai para a campanha comigo, com as minhas ideias, com os meus propósitos, com os meus projetos, mas vou governar para todos nessa sociedade, sem discriminar se ele pertence à direita ou se ele pertence à esquerda. Portanto, quando você constrói uma aliança para garantir governabilidade, quando você faz parceria, você faz pensando no bem da cidade. Por isso essa parceria com o governo do estado, com o governador Sérgio Cabral, essa parceria com o governo federal, a partir da intermediação do senador Lindbergh, que hoje envolve o presidente Lula, a presidente Dilma, é muito importante para a cidade de Cabo Frio. Cabo Frio não pode ficar no isolamento histórico. O prefeito de Cabo Frio não pode se considerar um rei e ser inimigo do governador, brigar com o governador, impedir, por exemplo, como já aconteceu na cidade de Cabo Frio, o prefeito da cidade, à época, o ex-prefeito Alain Corrêa, impediu que o governador Garotinho, à época, iniciasse uma obra de asfaltamento de ruas no bairro Jardim Esperança. Ou depois virou as costas para o governador Sérgio Cabral em plena praça de São Cristóvão. Esse comportamento não cabe mais na sociedade de hoje. O Rio de Janeiro está aí dando um exemplo claro, né? Quando a parceria entre o governo municipal do Eduardo Paes, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, com o governo do Estado, de Sérgio Cabral, com o governo federal, de Lula e hoje de Dilma, fazem com que o Rio de Janeiro seja um canteiro de obras, um ambiente de transformação social, de geração de emprego. O Rio nunca conseguiu ter uma política efetiva de combate à violência, da implementação de uma cultura de paz com a unidade de polícia pacificadora, que veio a partir dessa parceria. O Rio, onde você anda hoje,
é um canteiro de obras, são caminhões nas pistas, é lá no Porto do Açu, é ali em Itaboraí, no Comperge, é aqui em Macaé, é lá na indústria automobilística na região de Resende, é na região de Três Rios, com as fábricas se instalando. Esse rio da parceria entre o governo estadual e o governo federal é o que a gente quer para Cabo Frio. Por isso, eu considero essa parceria importante. E nesta parceria, o governador Sérgio Cabral traz junto o seu amigo, o seu aliado, que é o prefeito Marquinhos Mendes, com o seu grupo político. Então, quando a gente faz uma aliança política, uma parceria como essa, a gente faz pensando no bem maior da cidade. E o bem maior permite que a gente conviva com as diferenças e supere os desafios. Parece que a palavra traição anda muito em voga em Cabo Frio. E aí, eu vou fazer o seguinte, tem um intervalo comercial, eu vou dar uma paradinha e daqui a pouco eu retorno com mais perguntas para Jânio Mendes. Eu quero agradecer a Vanilda de São Pedro da Aldeia, que ligou, tá mandando um abraço pro Jânio, um beijão para mim. Obrigada, Vanilda. E eu quero aproveitar também para registrar aqui que a Escola Municipal de Educação Infantil Cladir da Rocha Mendes, em Cabo Frio, que é conhecida como Tia Didi, está neste momento acompanhando o nosso programa Estação Notícias. A criançada está tendo aí o privilégio de conhecer como é que funciona a rádio, como é que é jornalismo. E eu mando um grande abraço nesse momento para a creche 4 da tia Paula e tia Gisele. E mandar um beijinho especial para o João Pedro, Tiago, Lucas, Cassiane, Vitória. Que vocês sejam vitoriosos e quem sabe um dia cheguem a jornalistas aqui na estação, trabalhando comigo, né? Espero que vocês gostem do nosso programa. Beijão pra vocês fazendo trabalho aí de rádio na escola, tá bom? Estação Notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Estação. Toda hora notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT, Jânio Mendes. Jânio, tem perguntas? O Ednel, de Rio das Ostras. Ednel, um abração para você. E aí, você acha da sugestão de criar um escritório em Brasília, da cidade de Cabo Frio? Não fica mais fácil a tramitação? Com certeza, Ednel. Eu dizia há pouco dessa relação entre o governo estadual, o governo municipal e o governo federal, como de fundamental importância. E na relação institucional. Eu lembro bem, em 1990 era governador do Rio de Janeiro, Brizola, e Zé Bonifácio era prefeito de Cabo Frio. Para poder, o pessoal do Jardim Esperança, que trabalhava aqui em Búzios, levava 2 horas, quando chovia era 3, 4 horas a viagem do Jardim Esperança a Búzios de ônibus. Em regra, o ônibus, quando chovia, ficava atolado naquele barro vermelho do eucalipto. Em razão dessa parceria com o governo do estado, começou o asfaltamento. Brizola levou o asfalto até o Centrinho. Veio a eleição, Marcelo Alencar se elegeu. Com a eleição do Marcelo Alencar, o Alain Corrêa foi eleito líder do Marcelo Alencar na Assembleia. Primeiro procedimento dele foi romper o convênio com a prefeitura para a construção da estrada. A obra parou no Centrinho, a prefeitura teve que fazer do Centrinho até o Jardim Esperança. Então, essa relação, ela não suporta mais nos dias de hoje. É preciso ter a capacidade de articular, de interagir. E interagir com Brasília é fundamental. Nós precisamos ter um escritório em Brasília, por quê, Dineu? Olha, nós precisamos fazer o nosso condomínio industrial e precisamos fazer o condomínio logístico no entorno do aeroporto. Para isso, para o condomínio logístico, nós precisamos da CODIM, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento do Estado, para poder fazer a desapropriação das áreas entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. Nós precisamos do Estado para fazer uma lei especial de ICMS, que hoje atende alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, Norte, Noroeste, Fluminense, município de Saquarema, município de Resende, município da região Centro-Sul Fluminense, e que precisa atender a região dos lagos, reduzindo a alíquota de ISS de 18% para 2%. Sabe por quê? Porque quando você convida uma empresa para vir para Cabo Frio, ou para qualquer cidade, o que se oferece? A prefeitura entra com a infraestrutura, com o terreno, o Estado entra com o incentivo fiscal através da redução do ICMS, e o governo federal entra com a agência de financiamento, em regra, o BNDES, ou numa outra situação, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil.
Para isso, você precisa ter uma representação em Brasília, com projetos, batendo a porta, fazendo a mediação, para que a gente possa aprovar os projetos e trazer os empreendimentos. Então, quando a gente diz que essa união vai fazer a diferença entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal numa parceria, nós, Ednão, temos que ter um escritório no Rio de Janeiro e um escritório em Brasília, representando a cidade, fazendo toda essa articulação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse é o caminho do futuro para a cidade de Cabo Frio. Essa é a forma para nos inserirmos nesse grande boom de desenvolvimento que hoje toma conta do estado do Rio de Janeiro, que não é só Rio+20, Olimpíada, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, mas também o desenvolvimento. O Rio de Janeiro hoje recebe, Iva, 18 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. O Rio de Janeiro recebeu agora, com liberação da presidenta Dilma, 3,9 bilhões de reais de recursos para investimento dos municípios. Isso em razão da parceria entre o governo federal e o governo estadual. Então, inserir Cabo Frio nessa parceria é fundamental. Estar nessa parceria precisa, como sugeriu aí o Edneu, que tenhamos um escritório no Rio e um escritório em Brasília. Marcos Leite disse, se você votou contra professores, como é que vai fazer para pagar os professores de Cabo Frio? Vai continuar com esse modelo político? Marcos, olha, nós não votamos contra professores, nós votamos o aumento dos professores no estado do Rio de Janeiro, a incorporação da nova escola para os professores inativos, desde do governo Marcelo Alencar, passando pelo governo Garotinho, foi feito esse grande crime contra os professores, com a criação de gratificação, onde só o professor que estava em sala de aula recebia a gratificação, onde as escolas tinham um nível diferenciado pela nota da escola e o professor tinha uma gratificação diferenciada. O professor inativo, aquele que dedicou a sua vida à educação, à formação de gerações e gerações, passou a ser penalizado quando era excluído dessa gratificação. Nós incorporamos essa gratificação a todos os professores ativos e inativos e concedemos um reajuste que não foi aquilo que o professor pedia e necessita, mas foi aquilo que coube nas finanças do Estado apresentada naquele momento, um reajuste da ordem de 16%. Digo a você, se o Estado do Rio de Janeiro viesse tratando o professor no governo Marcelo Alencar, onde o Alaí foi o líder, no governo Garotinho, da forma como nós votamos agora, como tratamos agora, incorporando as gratificações na nova escola e concedendo reajuste acima do limite da inflação do ano, o salário do professor não estaria na defasagem que está hoje. Agora, é preciso que comecemos de algum ponto a recuperar e a fazer justiça com os professores. Essa recuperação começou a partir do momento da incorporação das gratificações, nova escola e da concessão de reajuste acima do limite da inflação do período. Há muito que percorrer, há muito que se fazer em favor do professor, quer no plano municipal, quer no plano estadual. E eu vou continuar trabalhando, porque não conheço outro caminho para a transformação da sociedade senão a educação. E não há como se fazer uma educação de qualidade se não se valorizar, se não bem remunerar o professor. Bom, eu falei que a palavra traição está sendo muito falada em Cabo Frio nesse momento político. Como é que você vê essa situação toda envolvendo o antes pré-candidato Alfredo Gonçalves em relação a Marquinhos? E se não teme que esse tipo de comportamento possa daqui a pouco também te atingir? Ou como você lidaria com esse tipo de desafio se isso ocorrer lá na frente em suas mãos? Olha, Iva, eu não quero aqui fazer avaliação e análise do comportamento dos outros. Eu quero falar do meu comportamento sempre. Mas quero fazer um registro com relação ao comportamento do prefeito Marquinhos. O prefeito Marquinhos já vem, há mais de ano dizendo, e inclusive já disse aqui uma vez no seu programa, que o candidato dele seria o candidato do governador Sérgio Cabral. Que ele ia colocar, ele tinha um pré-candidato, né? Que era o Alfredo, mas que ia trabalhar para que houvesse uma unidade em torno das candidaturas. Então não foi aqui que você ouviu o Marquinhos falar, não. Não foi no seu programa? Não, porque Marquinhos só veio aqui uma única vez, depois de muita insistência, logo após aquela criação da APA.
da Costa do Sol aqui em Búzios. Mas na imprensa de lá para cá, não conseguimos mais trazer. Na imprensa escrita e falada, ele disse isso várias vezes há mais de um ano. E você deve ter lido também declarações dele nesse sentido, de que apoiaria o candidato indicado pelo governador. Eu trabalhei fazendo política com seriedade, com responsabilidade, e conquistei o apoio do governador Sérgio Cabral, que considero importante em razão dessa união que a gente trabalha entre as forças estadual e federal. Então, eu respondo por meu comportamento. E respondo mais a você. Com relação à adesão, o apoio do prefeito e do seu grupo à minha candidatura futura, se aprovado na convenção amanhã, vai depender muito de mim, da minha humildade, do jeito de tratar as pessoas, de convencer. Sou eu que tenho que conquistar. Não é Marquinhos que tem que conquistar para mim. Eu tenho que conquistar a confiança das pessoas, porque eu é que serei o prefeito a partir do momento de eleito. Então é em mim que as pessoas têm que confiar. Então esse exercício eu é que tenho que fazer. E eu farei. Pode ter certeza. Conquistarei cada membro de cada partido, cada pessoa dessa cidade que esteja aberta a discutir a cidade do futuro, a fazer uma cidade diferente, a construir as bases do desenvolvimento, da transformação social, vencer essa estagnação econômica que hoje está na cidade de Cabo Frio. É muito triste a gente ver as empresas ao longo desses 16 anos fechando as portas, indo embora da cidade. Nós precisamos virar essa página. Nós precisamos virar a página da mesquinharia política, da briga do poder pelo poder, que a gente viu nos últimos 3 anos, que fez com que a cidade parasse, com que a cidade perdesse a confiança e a credibilidade de quem queria investir, de quem queria trazer melhorias e investimento para a cidade. Nós precisamos vencer essa estagnação. Para isso, eu preciso conquistar as pessoas, eu preciso convencer as pessoas, eu preciso atrair aqueles que não são da cidade, atrair o governo estadual, atrair o governo federal. A partir do momento que eu fizer isso bem feito, eu tenho absoluta certeza, eu vou conquistar as pessoas para esse projeto, que não é um projeto meu, é um projeto coletivo. Está na hora de ir para o intervalo comercial, e aí eu quero registrar ontem a sessão da Câmara Municipal de Cabo Frio. Eu assisti a indignação do Alfredo Gonçalves, usou da tribuna, dizendo que Marquinhos está ameaçando demitir seus assessores e amigos da prefeitura, e chamou Marquinhos para um confronto frente a frente. Ontem, na sessão, Alfredo usou também da tribuna e disse que a empresa que realiza shows e eventos na cidade, inclusive de hoje à noite, é a empresa do Froilã, que deve ao município cerca de 4 milhões em impostos, que está com certidão negativa, que está sendo protegido pelo governo. Ué, ele foi chefe de gabinete, Marquinhos não sabia disso antes, não? 10h21. Estação Notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Estação 104. Estação. Promoção Nota Frio pelo PDT. E eu tenho aqui perguntas. O Sérgio, ele ligou, disse que mora em Cabo Frio, trabalha em Rio das Ostras, que a parte de Cabo Frio não investe em empresas para explorar a região. Que Rio das Ostras tem zona Zen 1, agora vai ter a 2. Cabo Frio está falida, não investe em nada, os ônibus vão lotados para Macaé, Rio das Ostras, ou seja, tem que sair de Cabo Frio para trabalhar. E os royalties vão acabar, que tem que investir em infraestrutura. Qual o seu pensamento sobre isso? Aliás, o Sérgio aproveita para desabafar aqui que o pai dele mora lá no Vinhateiro, que Vinhateiro está abandonado, que a Rua da Lagosta está cheia de lixo, caminhão de lixo não passa, tem dias. Olha, Sérgio, a nossa ideia é fazer projeto nosso de plano de programa de governo a ser apresentado à sociedade, a Zona Especial de Negócios de Cabo Frio, do setor de petróleo, ali em Campos Novos, próximo ali à Fazenda Campos Novos. Vai dar uma extensão a essa área especial de negócios de Rio das Ostras, aqui no limite Cabo Frio. Você tem razão, a Zona Especial de Negócios hoje de Rio das Ostras em 1, gera aproximadamente 8 mil empregos. A Zen 2, lançada, já teve praticamente que todos os seus lotes requisitados por empresas que tendem a se instalar ali, e já há uma demanda por novas áreas. Nós precisamos nos apressar e criar a nossa Zona Especial de Negócios, o nosso condomínio industrial
ali entre o Jardim Esperança e Campos Novos, a fim de atender a essa necessidade, que é uma necessidade nossa de geração de emprego. Nós estamos aqui com várias pessoas participando, especialmente sobre a nossa enquete de hoje. E aí, Jânio, ganha uma eleição um bom marketing político? O marketing político é a alma de uma eleição. Hoje você não pode desprezar as ferramentas que os meios de comunicação nos oferecem. Desde a blogosfera, a rádio, a televisão, é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um bom marketing tem que ter uma boa base. E uma boa base é um candidato com ideias, com proposta, com projeto, com capacidade de articular. Tudo isso favorece a que o bom marketing faça o diferencial numa eleição. O Jailton Mendes, por exemplo, entre os que estão opinando no Face: bom dia, Ivo, marketing político ajuda, porém todo esforço será em vão caso o candidato não tenha uma história de prestação de serviço à sociedade pautada na legalidade e coerência nos seus atos. Nesse caso, todo esforço seria em vão. Exatamente, Jailton tem razão. É o que eu acabei de dizer. Já o José Geraldo, que ficou em muito tempo em São Paulo, ele é de Cabo Frio, agora está retornando a Cabo Frio. Disse: até hoje eu não tinha entendido que democracia não é sinônimo de imoralidade. Até hoje eu tinha entendido que democracia não é sinônimo de imoralidade. Falando em relação ao Maluf e Lula. Aqui, o Tadeu, lá do 2º Distrito de Cabo Frio. Vem cá, o que importa é chegar ao poder, não importa com as alianças, qualquer um nesse jogo importa, tem que chegar ao poder, tem que fazer qualquer tipo de aliança, é bem-vinda? Tadeu, não importa chegar ao poder pelo poder, importa chegar ao poder com um projeto de poder, com um objetivo de poder. O objetivo de poder deve ser a transformação social, deve ser cuidar das pessoas, cuidar do bem-estar do outro, transformar a vida pelos valores da educação, da saúde, pela eliminação desse escravismo da pessoa, das drogas, pela emancipação efetiva da pessoa através da educação e do emprego. Essa é a razão de se chegar ao poder. E para chegar ao poder, você tem que construir alianças, tem que compor parcerias. Para compor parcerias, ela deve atender a princípios e a valores éticos, morais, que falam de uma vida. Eu faço alianças e faço parcerias com pessoas e com setores com os quais eu um dia divergi. Fiz forte oposição, mas setores estes com os quais eu sempre tratei com lealdade, com honestidade, com respeito, de quem eu nunca disse nada que hoje me envergonhe de estar juntos. Jânio, desculpa, mas eu tenho que perguntar. Diante de todas essas alianças que estão rolando em torno do PDT, vamos dizer que você chegue ao poder, e aí, como prefeito, que negociações são essas? Que alianças são essas? É o quê? Passa por secretaria, passa por cargos, passa por quê? Não passa por secretarias, por cargos, passa por participação no governo. Quando você ganha um governo, você ganha para governar junto. E não adianta você fazer uma aliança para a eleição, depois de ganhar a eleição, você não tem compromisso com as pessoas. A gente olha aí o governo do Estado, a gente olha o governo federal. O governador, para governar, ele compõe com os partidos da base aliada. O presidente da República, para governar, compõe com os partidos da base aliada. E qual é a forma de participação dessa composição dos partidos no governo? Ocupando espaço de governo, ocupando espaço de poder, ocupando secretarias. Isso é do jogo democrático. Isso não é ilícito, isso não é imoral, isso não é vergonhoso. Ilícito, imoral e vergonhoso é você fazer negociação financeira para ter apoio e ter poder. Porque quando você vende através da negociação financeira, você está vendendo o Estado, está vendendo o município para poder pagar compromisso, para poder pagar acordos. Isso sim, é imoral, é leviano, é injusto, é incoerente. Fazer parcerias e alianças e dividir o bolo do poder, os espaços de poder através da ocupação de espaço político, é do jogo democrático, é a verdadeira essência da democracia. Infelizmente, nós abandonamos um pouco essa prática. Precisamos retomar.
A minha outra pergunta seria, Brizola aprovaria essas alianças hoje que o PDT Cabo Frio fez? Com certeza Brizola aprovaria, é um caminho que o PDT faz consciente. Existe um fator, Iva Maria, que nós devemos ressaltar. Há pouco mais de 20 anos, há 30 anos atrás aproximadamente, nós tínhamos um desafio comum, que era derrubar a ditadura militar e implementar a democracia, trazer de volta a liberdade. Nós vivíamos numa situação de bipartidarismo, onde todas as correntes políticas que hoje estão na aliança que eu faço hoje em Cabo Frio, estavam no MDB, no Movimento Democrático Brasileiro, que se dissolveram após a democracia, após vencermos a ditadura. E é natural que essas forças, nos diversos momentos da política e da história, se aliem, se juntam para alcançar o objetivo comum. Olha a aliança que faço hoje. Olha a aliança que o PDT em Cabo Frio constrói hoje. Está exatamente no campo onde estavam as forças que formaram o PDT à época da luta contra a ditadura militar, contra a tirania, contra a opressão, contra aqueles que usavam o poder para a imposição do medo e, através do medo, cercear as liberdades e impor o domínio. Acabou. Hoje nós precisamos viver a teoria do amor, a teoria da paz. Ninguém vai a lugar algum com medo. O medo tem de fazer a pessoa ficar estática. Nós precisamos que as pessoas tenham liberdade de expressar pensamento, liberdade de ação, de concordar, de divergir, acima de tudo, de viver em sociedade. É isso que Cabo Frio precisa, desse tempo de paz. E eu quero ajudar a contribuir para que Cabo Frio viva esse momento, para poder crescer, para poder trazer emprego, para melhorar o nível de educação, melhorar o nível de saúde, colocar creches, uma creche em cada bairro, para atender as famílias, onde as mães hoje têm que sair para trabalhar, para complementar a renda, ou para fazer única e exclusivamente o sustento da casa. É disso que nós precisamos. E para isso, a gente precisa fazer parceria. Para isso, a gente precisa construir alianças com esse objetivo comum. Já está na hora de ir para o intervalo comercial, eu volto já e dá tempo de você fazer ainda alguma pergunta para o Jânio Mendes, que é pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT, e amanhã tem convenção na Associação Atlética. Associação Atlética Cabofriense, 18 horas, uma grande festa da democracia com a presença do senador Lidberg. Voltamos lá, 10h39 na estação. Estação Notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PDT, o Expedito Batista ligou dizendo que não está muito satisfeito, não. Você falou aí que não foi contra os professores, mas que ele é professor da rede Faetec, o aumento foi de 4,5%, não de 16,5%. Expedito, a rede Faetec, de fato, recebeu um reajuste diferenciado, porque ela não faz parte da estrutura de educação do Estado, ela faz parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia e tem uma estrutura de plano de cargos e carreira diferenciada. Foi votado em mensagem à parte o reajuste de 4,5% para a Faetec, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e não da estrutura de educação. A pergunta que me foi feita foi sobre a Secretaria de Educação. Quais são hoje as maiores necessidades de Cabo Frio que precisam ser enfrentadas rapidamente? A demanda por creche, nós precisamos implementar a política de construção de creches, acelerar. Creche com a criança a partir do 6º mês, quando termina, em média, a licença maternidade. A demanda por emprego. Nós precisamos vencer a estagnação econômica, atrair empresas, desenvolver a nossa área industrial, do condomínio logístico, a zona especial de negócios em Tamoios, e, principalmente, o centro de convenções que vai impulsionar a indústria do turismo, que é o potencial natural da cidade de Cabo Frio. Vejo que esses 3 fatores, aliado à política de educação com qualificação profissional
para absorver a mão de obra que será criada a partir desse investimento na área do turismo, na área do condomínio logístico ou na área da indústria de petróleo, nos permitirá ter uma perspectiva de vida futura melhor. Porque também não adianta atrairmos as empresas se não atacarmos de imediato a qualificação profissional. O que pode acontecer é que as empresas venham e busquem fora mão de obra local, se não prepararmos a mão de obra local. Eu acho que essas 4 exigências são exigências fundamentais, tá? Além de se manter aquilo que está sendo desenvolvido de política social no plano municipal, né? O subsídio da passagem pública, o subsídio público da passagem, através do programa de passagem R$1, precisa ser mantido, políticas sociais com o projeto Novo Cidadão, que hoje atende 8 mil crianças, precisa alcançar a todos os alunos da rede municipal, para que a gente implante de imediato o programa de educação integral, trabalhando o contraturno das crianças, a exemplo do que hoje Búzios faz também aqui com o CEMEI na Rasa, trabalhando o contraturno de educação, com cultura, esporte, lazer, e o projeto Novo Cidadão em Cabo Frio desenvolve isso, né? E a expansão das políticas de distribuição de renda através do CRAS, dos PAIFs, e melhorar fundamentalmente a saúde, né? A saúde precisa de uma intermediação no sentido de que os PSFs, eles sejam fortalecidos, sejam valorizados, para que sejam efetivamente a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde. Com isso, a gente trabalha a prevenção, melhora o atendimento e acaba com as famigeradas filas nas madrugadas à espera de consulta. Hoje, com o sistema informatizado, através do seu PSF, você vai lá, tem o seu diagnóstico a partir da clínica geral que ali é feita, do acompanhamento que é feito pelo agente de saúde, e ali mesmo você marca o seu especialista com dia e hora marcada para atendimento. São coisas possíveis de se fazer, bastando que haja essa vontade política de fazer para poder transformar a vida da cidade e que se busque essas parcerias que a gente tem buscado com o governo estadual e com o governo federal. Obrigada, Jane, pela passagem aqui pelo nosso programa Estação Notícias. Acabou, Ivan? Acabou. Obrigado a você, estou à disposição toda vez que necessário. Creio que já na semana que vem a gente entra aí no período eleitoral, né? Talvez seja essa a minha última participação antes desse período eleitoral. Eu quero agradecer a você, agradecer a Estação 104 pela contribuição que deu à democracia, pela liberdade, pelo profissionalismo com que você exerceu e exerce em toda a sua vida profissional. Isso permitiu que, neste período de pré-campanha, a cidade de Cabo Frio tivesse a oportunidade de amadurecer e chegar de forma mais sólida para um processo democrático. Ao povo, eu espero que esta eleição seja, de fato, esse ambiente de democracia, esse ambiente de paz, onde as ideias sejam colocadas e, a partir da discussão de ideias, a gente decida o futuro, o que queremos do futuro para a cidade de Cabo Frio. A cidade que queremos é a cidade que iremos construir nas urnas. Essa consciência deve motivar o processo democrático. Vamos deixar de lado as diferenças pessoais e pensar no coletivo, discutindo ideias. Eu tenho esse compromisso com você, Iva, que é profissional do meio de comunicação, com o povo de Cabo Frio, com as estruturas do Poder Judiciário que dirigem a eleição e, fundamentalmente, com meus adversários. No campo da ética, no campo do respeito, divergir, mas, acima de tudo, construir um futuro melhor. Muito obrigado. Temos aqui ainda algumas informações. Há quase 3 semanas, estudantes da Escola Municipal Palneiras, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, estão tendo período de aula reduzido. Tudo por causa de um problema na fossa. O esgoto está vazando. Nos 3 turnos, horários de aula estão reduzidos. Cerca de 700 alunos com estudos prejudicados. No período em que estão estudando, os alunos não podem nem utilizar banheiros. Estão sem refeição. Aí a prefeitura diz que o engenheiro já esteve lá na escola para avaliar e que agora espera o laudo técnico para tomar providências emergenciais na unidade.
A cidade do Rio está lotada aí por conta da Rio+20 e o governo decretou ponto facultativo. Muita gente tem fugido para o interior, né? A opção. E os voos para plataformas de petróleo e particulares foram desviados para o aeroporto de Cabo Frio. São aviões executivos que trouxeram aí membros de delegações internacionais. Agora, eu soube que um voltou para Porto Rico à tarde, ontem, e um outro partiu para a Inglaterra ontem à noite. O número de helicópteros dobrou, assim como de viagens também. Agora são 30 aeronaves e centenas de funcionários que precisam de acomodação. Tem hotel com 90% de ocupação só do setor offshore. Infelizmente, o aeroporto, a estrutura ainda deixa tanto a desejar, mas esse é assunto para outro programa. Quem precisa da entrada no seguro-desemprego no Ministério do Trabalho em Macaé está voltando para casa frustrado. Há 2 semanas o sistema na unidade não está funcionando. E ainda não há solução para mais de 400 catadores recicláveis que estão sem trabalhar desde a semana passada, quando o lixão de Campos foi desativado. Ontem eles fizeram um protesto em frente à prefeitura. E agora temos aí informação direto de Cabo Frio, notícia com Thaís Peixoto. É com você, Thaís. Ok, Iva. O projeto Cabo Frio Show o ano inteiro apresenta hoje, a partir das 22 horas, na Praia do Forte, o cantor e compositor Nando Reis. O show será num palco montado na Avenida do Contorno, em frente à Dona Boa Vista. Haverá uma área reservada para atender aos idosos, gestantes, cadeirantes e acompanhantes. Nando Reis é cantor, violinista e compositor. Ex-baixista da banda de rock Titãs, emplacou vários sucessos e segue em carreira solo. Atualmente é um dos 10 maiores arrecadadores de direitos autorais no Brasil, de acordo com o ECAD. É com você, Iva. Mais uma investigação envolvendo a saúde em Teresópolis. O Ministério Público apura se houve superfaturamento na compra de medicamentos depois da tragédia de janeiro de 2011. Em 2011, a cidade de Teresópolis passou pela maior tragédia de sua história. 389 pessoas morreram, quase 7 mil ficaram desabrigadas. Agora, as consequências desse desastre natural impactaram a cidade. E aí, o Ministério Público investiga possíveis irregularidades cometidas nas dispensas de licitação ocorridas no período. Entre elas, a compra de medicamentos, feitas por uma empresa chamada Telemedic, com sede no Rio de Janeiro. De acordo com dados do próprio Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura adquiriu 7 tipos de medicamentos para atender os feridos e em todos eles foi constatado que o preço pago estão acima do valor de mercado. O TSE pediu resposta à Prefeitura. Agora, inclusive, para justificar a compra, por exemplo, de bolsa de sangue. Está lá na lista. Essa empresa contratada nem comercializa isso. O Conselho Municipal de Saúde está analisando as contas apresentadas pela Prefeitura, mas de acordo com o presidente, o resultado só deve ser apresentado em 15 dias. Enquanto isso, está faltando medicamento na saúde básica de Cabo Frio. Vários medicamentos, inclusive medicamentos para controle de pressão arterial, como Captopril. A farmácia básica de Cabo Frio, cadê a distribuição de medicamentos? A farmácia da Prefeitura de Cabo Frio. Aliás, tem que dar uma olhadinha nessa compra de medicamentos que a Prefeitura faz. Gastou recentemente uma fortuna aí comprando medicamento. Como é que pode estar faltando remédio da farmácia básica? Realmente não estou entendendo. Ai, tá chegando o final do nosso programa, né? Tenha um ótimo final de semana! E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre até segunda, que estaremos aqui com uma psicóloga falando sobre conflitos entre pais e filhos. E eu conto com você, vai ser um programão, hein? Até lá, então, que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre! Estação Notícias, a boa da informação aqui na Estação 104. Estação 104. Estação. Toda hora é hora de Malísia Tour. Agora 11:02. Promoção nota fiscal de fábrica Carlagos Motos. A Carlagos Motos está com preços de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, linha Vector K e outros modelos com preço de nota de fábrica. Não é pegadinha. Venha